Era o ano de 1808. Um navio português cortava as ondas do Atlântico, carregando não apenas a realeza, mas o destino de uma nação inteira. Os exércitos de Napoleão, uma tempestade varrendo a Europa, forçaram a corte portuguesa a fugir de Lisboa. Seu destino? Brasil, uma colônia vasta e vibrante ansiando por seu próprio amanhecer. Essa chegada sem precedentes abre as portas para uma nova era. Não mais uma mera colônia. O Brasil ascende à condição de Reino Unido, igual aos olhos da coroa portuguesa. As sementes da mudança, uma vez plantadas, criam raízes rapidamente. O Rio de Janeiro, uma cidade portuária banhada pelo sol e pelos ritmos do samba, transforma-se em corte real. As ruas movimentadas, cheias do aroma de especiarias e da conversa de diversas línguas, agora ecoam com intrigas políticas. Intelectuais, inspirados pelos ideais iluministas que varriam a Europa e as Américas, começam a sussurrar sobre liberdade e autodeterminação. O terreno é fértil para a revolução. O homem no centro dessa transformação é o jovem príncipe Pedro, herdeiro do trono português. Lançado em um mundo repleto de novas possibilidades, ele navega pelas complexidades da sociedade brasileira com energia juvenil. Esta terra tropical, com suas florestas tropicais verdejantes, rios caudalosos e povo diverso, captura sua imaginação. Mal sabe ele que está destinado a desempenhar um papel crucial em seu destino. Um papel que gravará para sempre seu nome nos anais da história brasileira. Mas os ventos da mudança são inconstantes. Em 1820, uma revolução liberal em Portugal atrapalha o delicado equilíbrio de poder. As cortes portuguesas, buscando reafirmar o controle sobre sua valiosa colônia, exigem o retorno do príncipe Pedro a Lisboa. Este ultimato incendeia uma tempestade de protestos por todo o Brasil. O palco está montado para uma decisão histórica, uma decisão que determinará o destino de milhões. O ar crepita com atenção. De um lado está Portugal, a antiga potência, buscando recuperar seu domínio perdido. Do outro, uma nação em movimento, alimentada pelo sonho inebriante de liberdade. Preso no meio está o príncipe Pedro, dividido entre a lealdade a seu pai, o rei de Portugal, e as crescentes demandas de sua pátria adotiva. O ano é 1822. Às margens do rio Ipiranga, não muito longe do coração pulsante de São Paulo, o príncipe Pedro faz sua escolha. Sua voz, forte e clara, ressoa através dos séculos. Independência ou morte. Com essas palavras eletrizantes, nasce uma nação. O grito do Ipiranga, como ficou conhecido, reverbera por todo o Brasil. É um chamado às armas, um grito de guerra para um povo que anseia por autodeterminação. Das movimentadas cidades portuárias da costa aos remotos vilarejos aninhados no coração do país, os brasileiros respondem ao chamado. Eles pegam em armas, prontos para lutar por sua recém-conquistada liberdade. A luta pela independência é feroz, mas, em última análise, bem-sucedida. O príncipe Pedro, coroado imperador Dom Pedro I do Brasil, conduz sua nação à vitória. Os portugueses, em menor número e superados, são forçados a recuar. Uma nova era surgiu na América do Sul, uma era de independência e autogoverno. No entanto, os desafios da construção da nação são imensos. A nação recém-independente é vasta e diversa, lutando com divisões internas e pressões externas. O caminho à frente é repleto de obstáculos, mas o espírito do Ipiranga queima forte, um farol de esperança para uma nação dando seus primeiros passos no palco mundial. O peso de uma nação repousa pesadamente sobre os ombros do jovem Pedro. Ele é um monarca de contradições, um governante progressista lutando com o legado do colonialismo. Ansioso para estabelecer uma monarquia constitucional moderna, ele concede ao Brasil sua primeira Constituição em 1824. Este documento, um testemunho de seus ideais liberais,
garante direitos e liberdades básicas, lançando as bases para uma sociedade mais justa e equitativa. Mas governar uma nação tão diversa e vasta como o Brasil prova ser uma tarefa assustadora. Diferenças regionais, fervendo sob a superfície, explodem em rebelião aberta. O espectro da guerra civil surge, ameaçando dilacerar a jovem nação. Para aumentar a turbulência, a perda da província cisplatina do Brasil, que declara independência como Uruguai, é um golpe no prestígio de Pedro e alimenta o descontentamento entre seus detratores. A vida pessoal de Pedro, marcada por escândalos e tragédias, complica ainda mais seu reinado. Seu casamento com Maria Leopoldina da Áustria, uma aliança estratégica forjada nos fogos da política europeia, desmorona sob o peso da infidelidade e das intrigas políticas. A morte de sua amada imperatriz, uma mulher reverenciada por sua inteligência e graça, lança uma longa sombra sobre sua corte. À medida que as pressões internas e externas aumentam, o poder de Pedro enfraquece. Suas tendências autoritárias, antes toleradas, agora alimentam o ressentimento. O outrora popular imperador, aclamado como libertador, torna-se uma figura polarizadora, cada movimento seu escrutinado por um público desiludido. Finalmente, em 1831, enfrentando crescente oposição e uma nação à beira do abismo, Dom Pedro I toma uma decisão fatídica. Ele abdica do trono em favor de seu filho ainda jovem, Pedro II, e retorna a Portugal, deixando para trás um legado tão complexo e contraditório quanto a nação que ajudou a criar. O Brasil entra em um novo capítulo sob o governo de Dom Pedro II. Ascendendo ao trono com a tenra idade de 5 anos, ele incorpora as esperanças e aspirações de uma nação que anseia por estabilidade. Durante seu longo reinado, que durou mais de 5 décadas, o Brasil passa por uma transformação notável, emergindo como uma potência regional e um farol de progresso na América Latina. Dom Pedro II, um rei erudito com sede de conhecimento, defende a educação e a cultura. Ele estabelece escolas, bibliotecas e museus, fomentando uma vida intelectual vibrante que atrai artistas e pensadores de todo o mundo. Seu patrocínio às artes e ciências lhe rende o apelido de o Magnânimo, cimentando seu legado como um governante benevolente e esclarecido. Sob a mão firme de Dom Pedro II, o Brasil experimenta um período de crescimento econômico e modernização sem precedentes. A infraestrutura do país passa por uma expansão drástica, com a construção de ferrovias, linhas telegráficas e instalações portuárias conectando seus vastos territórios. A abolição da escravidão em 1888, um testemunho do compromisso inabalável de Dom Pedro II com a justiça social, marca um ponto de virada na história brasileira. No entanto, mesmo os governantes mais esclarecidos não são imunes às correntes da história. O reinado de Dom Pedro II, marcado por progresso e prosperidade, não ficou isento de desafios. A Guerra do Paraguai, um conflito devastador que envolve a região, testa os limites do poder brasileiro e deixa uma marca indelével na psique nacional. Apesar dos desafios, o legado de Dom Pedro II como um governante sábio e compassivo permanece praticamente intacto. Seu reinado, um período de notável transformação e crescimento, lança as bases para o Brasil moderno. As sementes da democracia, semeadas durante seu tempo, eventualmente florescerão, mas não antes que a nação enfrente uma tempestade final.